Bora de mais um Maquiando o Cliente! E dessa vez a gente vai fazer uma maquiagem em pele madura. E como sombra, essa cliente queria uma tonalidade de marsala, alguma coisa nessa tonalidade, nessa linhagem de rosa, vermelho, enfim, para combinar com o vestido dela, que também era nessa tonalidade. Ela já havia feito maquiagem outras vezes e dessa vez ela falou que ela queria nesse tom porque ela gostou muito da maquiagem que ela fez a última vez, na cor que ela fez. A última maquiagem que ela fez não foi comigo, foi com uma outra maquiadora, mas como ela falou que ela gostou, ela queria seguir nessa mesma linha. Enfim, ela marcou comigo, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse esfumado e também como fazer essa tonalidade pra pele madura sem deixar pesado, sem deixar carregado e sem deixar também aquele reboco que eu sei que nessa idade a mulherada não gosta. E quando eu falo pele madura, eu tô me referindo a qualquer pele acima de 25, 30 anos. Porque a partir dessa idade, essa pele já pode ser considerada madura sim, principalmente por causa das linhas de expressão e também porque a pele começa a ter algumas mudanças. Depois da pálpebra preparada com corretivo, eu passei um pouquinho de pó para dar uma leve selada e não marcar a sombra que eu ia passar. E agora eu tô fazendo um fundo para esse esfumado. Comecei com um tom de pêssego bem clarinho e agora tô vindo com essa tonalidade de pêssego um pouco mais escura, para poder trazer a cor do degradê como se fosse começando de um rosa bem clarinho até uma tonalidade de um rosa ou vermelho escuro, intenso. Fui seguindo também a questão do olhar dela, né? Então adaptei a técnica ali pro olho dela, da maquiagem que ela queria, para deixar esse olhar ainda mais bonito e mais marcante. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, principalmente em clientes que tem essa região entre as duas sobrancelhas um pouco mais ampla, é trazer ali um pouco de profundidade. Eu utilizei a tonalidade mais clara para poder fazer isso. Então eu vou ali bem rente à região do nariz, bem rente à sobrancelha e trago um pouco de profundidade para essa região, para realmente trazer essa simetria ali com a maquiagem para o rosto da cliente. Agora eu já comecei a escurecer um pouco o canto interno, trazendo também profundidade para esse olhar. E para isso eu tô vindo com uma tonalidade de marrom da paleta multifuncional da Oceane. É uma tonalidade bem coringa que eu uso em praticamente todas as clientes, assim, dá praticamente para todas as tonalidades de pele, combinam também com todos os tipos de cores de olhos que existe. E também me ajuda a criar uma transição para a próxima cor que eu vou trazer, que é um pouquinho mais escura, que é essa exatamente que eu tô fazendo agora, que é uma tonalidade aí já de um marsala, é uma tonalidade mais fechada, de um vermelho, mas não é aquele vermelho extremamente intenso na questão de ser escuro. E mantenho ele sempre ali no cantinho externo e aos poucos vou esfumando, mas a intensidade maior é sempre no cantinho bem rente aos cílios. O pincel que eu utilizo é um pincel de tamanho médio, então ele não é tão grande e também não tão pequeno, até por causa do tamanho de pálpebra da própria cliente. E também vou pedindo, pode ir vendo para ela abrir os olhos para eu ver até onde eu posso chegar com esse esfumado, para não ficar extremamente próximo da sobrancelha, mas também para ele não ficar aquele esfumado mais curto, sabe, pequeno, que diminui o olhar da cliente. Com esse pincel de esfumar, eu vou fazendo movimentos circulares e também de vai e vem, em formato de C, trazendo essa sombra ali para dentro da pálpebra, porque é onde a gente vai criar a transição de sombras para ficar um degradê bem bonito. Levo também um pouco esse esfumado para fora, para ir aumentando o olhar. Então esse é um grande segredo das maquiadoras, de realmente sair ali da região da pálpebra fixa apenas, que a maioria das pessoas permanece só ali e isso deixa o olhar pequeno. Agora eu tô vindo com a paleta da Ruby Rose na tonalidade de um roxo que tem bem intenso dela e que eu uso para diversos esfumados porque também é uma tonalidade bem coringa. E essa tonalidade vai me ajudar a criar esse esfumado perfeito. Ela não fica extremamente roxa quando eu começo a misturar com outras cores que eu já vou ver com outras mais pra frente.
porém ela mantém pra mim o que eu preciso, que é essa profundidade pro olhar. Eu não gosto muito de utilizar marrom e nem preto, porque eu acho que pra essa proposta acaba fugindo ali da paleta de cores e acaba não combinando também com a proposta da sombra. E eu tenho uma mania, não sei se você já reparou até nos outros vídeos, eu vou indo e voltando várias vezes nos dois olhos, e como se fosse ao mesmo tempo. Então eu vou fazendo um, enquanto isso eu já tô olhando o outro pra ver se tá faltando alguma coisa em relação a esse, volto pro outro olho e vou fazendo como se fosse aí um zigue-zague dos olhos pra deixar tudo extremamente perfeito pra cliente. Eu tinha optado por fazer uma técnica, ou seja, um tipo de esfumado em que você começa mais claro e depois vai escurecendo. Porém, no meio do esfumado eu vi que não ia ficar tão legal pro olho dela. Por isso eu resolvi mudar e fazer também a pálpebra luz. Eu acho que os meus 3 últimos vídeos foram de pálpebra luz, que é uma técnica em que a parte central dos olhos fica mais clara e a parte dos cantos fica um pouco mais escura. E é isso que eu tô fazendo nesse olho, só que agora nessa cor de tom de marsala, um tom de rosa mais escuro, vermelho mais claro, mais intenso, enfim. Eu tô misturando todas essas cores, mas para poder trazer esse esfumado perfeito e deixar o meio claro. E isso acontece muito, muito, muito. Às vezes eu tô no meio do esfumado, eu pensei numa tonalidade, daí chega e eu falo, não ficou legal, não gostei, e eu vou mudando isso e adaptando ali no meio do esfumado. Então, nessa parte do meio, eu tô utilizando um blush da Milani, que ele é um blush mais clarinho e que ele tem uma pegada de rosa com algumas tonalidades dentro dele de dourado, que tem brilho. Fica muito, muito bonito essa combinação, principalmente com a proposta que eu queria pra maquiagem dela. Agora eu tô trazendo uma tonalidade mais clara de sombra de brilho. É um tom de rosé bem claro e essa sombra que eu tô utilizando é a da paleta da Thalita Barrichello. Eu utilizo muito, 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 muito essa paleta, principalmente para noivas. Ela tem, assim, 4 tonalidades de brilho perfeitas e também um branco bem puro, intenso. Ela é super pigmentada, o brilho é extremamente delicado, então eu amei. Eu sinceramente recebi essa paleta para poder até fazer propaganda na época e eu não tô conseguindo parar de usar. Eu não sei como que eu vou fazer, vou ter que comprar mais umas 2 para poder deixar de estoque, porque eu também não tô encontrando para comprar ela. Nos últimos links até eu não sei nem se eu consegui deixar para vocês ela aqui, mas realmente estava bem difícil de achar ela para vender online. Com a paleta da Oceania, aquela de 24 cores, eu tô vindo com uma tonalidade de glitter. É uma sombra mais prensada de brilho, onde ela é mais avermelhada, é muito bonita e fica perfeita com a transição que eu utilizei anteriormente com aquela sombra mais clara da Thalita Barrichello, que era um tom de rosa ou rosezinho bem clarinho, levemente puxado para o champanhe, que é uma tonalidade bem aberta para se trabalhar. E daí eu tô vindo com tonalidades agora mais escuras para criar o degradê do brilho. Volto com a tonalidade de rosinha ou pêssego bem clarinho para tirar as marcações desse esfumado, esfumar toda a borda, deixar bem bonita. E também eu senti que a sombra estava muito próxima ainda da sobrancelha, eu queria trazer uma marcação, deixar essa sobrancelha um pouco mais ressaltada, bem bonita, sem qualquer tipo de fio ali abaixo aparecendo ou por fazer. E para isso eu utilizo um pouquinho ali de base com um pincel bem pequeno, para poder trazer precisão para esse traço. E depois venho esfumando com a esponjinha descartável para tirar essa marcação que eu fiz com o pincel. Então deixar bem esfumadinho, ficar uma transição bem natural e bem bonita. E finalizo aí com um pouquinho de pó solto ou até o pó compacto, você pode utilizar. Ou a sombrinha clara que você veio, para poder selar essa base que você passou. E também para poder deixar esfumado com sombra líquida preta ou delineador em gel. Esfumo também com um pincel de precisão bem pequenininho, bem rente aos cílios, para poder trazer acabamento ali para os cílios, porque eu vou vir para colar os cílios postiço logo em seguida.
Aproveito também e já tô criando ali um delineado esfumado, porque eu acho que vai ficar bom com essa técnica, com esse olhar também dela, vai dar uma levantada, vai dar uma disfarçada em qualquer tipo de olho que for também caído. Com a sombra agora da Oceane em collab com a Mari Saad, eu tenho essa sombra e eu sou viciada nela. Inclusive, se alguém souber de alguma que seja parecida, me conta aqui nos comentários, porque até agora eu não achei e também não vi a Oceane lançar essa proposta de sombra novamente. É com ela que eu dou o acabamento ali na parte central dos olhos, para trazer mais brilho, mais rosinha para essa sombra, mas ele tem um leve furta-cor nos brilhos, o que torna tudo bem especial para a sombra. Com a escova para cílios e sobrancelhas descartável, eu peguei um pouquinho de rímel. Eu utilizo da Maybelline, aquele da embalagem amarela, que é a prova d'água, ou resistente à água. Embebedo, né, esse pincel, essa escovinha, e passo nos cílios da cliente, porque logo após eu jogo fora. Depois que eu passei o rímel, eu vi que eu precisava deixar um pouquinho mais escuro o olhar para poder combinar ali com o preto do rímel, chamar um pouquinho mais atenção, porque eu achei que estava um pouco clara demais essa sombra. E foi isso que eu fiz. Eu peguei um pouquinho da tonalidade, misturei o marrom da sombra da paleta da Ruby Rose junto com o roxo e fui esfumando esse finalzinho do olho. Eu cortei a parte em que eu fiquei testando os cílios postiço, mas eu sempre faço isso e se você me acompanha, você já sabe. O vídeo já está longo, eu realmente quis trazer toda a proposta desde o início da maquiagem até o final para você não perder nada. Porém, essa é uma parte que eu acho que, por assim dizer, é uma parte perdida, porque não faz muita diferença para você que está assistindo a maquiagem. A ideia é só você ver qual cílios ficou o mais bonito. Mas na hora que eu pedi pra ela abrir, a cola de cílios tinha colado com os cílios inferior. Então eu fui ajudando ela pra poder tirar. Daqui a pouco eu já vou vir limpando essa parte de baixo. Eu utilizo sempre blindagem pra limpar, por isso que eu não tô muito preocupada. Afinal, eu vou tirar ali tudo que tiver de cola na hora que eu passar ali pra limpar. Eu só precisava que ela abrisse o olho, o olhar, para eu ver como que tá esse cílios postiço, se ele tá bem colado, se ele também está bem simétrico em relação ao outro olho. Olhos finalizados, bom, praticamente finalizados. Depois eu dou qualquer acabamento que precise quando eu finalizo essa pele. Mas agora nós vamos começar essa pele e eu tô aplicando a base. Eu já havia feito toda a preparação antes de começar os olhos, para dar tempo do produto secar bem, da pele aderir muito bem a esses produtos. Eu vou fazendo toda a aplicação da base, é um pincel de tamanho pequeno, é relativamente pequeno, para o rosto. A maior parte das pessoas utiliza às vezes um pincel maior, eu gosto de vir com pincéis menores para conseguir trabalhar todo o lado do rosto, todo detalhe, todo lugarzinho pequeno ali para chegar com esse pincel. E se você notar, a base ela tá ficando um pouquinho amarela, um pouquinho mais alaranjada. E depois eu vou vir corrigindo isso conforme for trabalhando mesmo a pele. Mas lembrando que eu tô trazendo a tonalidade que tá ali no colo dela, que tá no corpo, braço dela, pra não ficar diferente. Eu tô igualando. Obviamente não vai ficar
tão branco ou tão claro como é o rosto dela, mas também eu não quero deixar isso tão escuro. Porém, como o rosto dela tem algumas manchinhas, puxa para essa tonalidade, dá pra ver pela tonalidade do corpo que não tá aparecendo na câmera, eu não quis tirar muito isso também. E eu vou me aproveitar dessa tonalidade para também passar um pouquinho abaixo da região dos olhos para ajudar a dar uma camuflada nessa olheira. E eu vou vir trabalhando com isso, com essa tonalidade um pouco mais clara do corretivo ou o corretor, depende. Em alguns casos eu utilizo o corretor branco da Thalita Barrichello, em outros eu utilizo um corretivo um pouquinho mais claro, e eu vou trabalhando ali essa região da olheira para poder dar uma disfarçada e chegar na tonalidade exata que eu quero. Depois de dar o acabamento com a esponjinha na pele para tirar qualquer marcação do pincel, eu vou vir com o blush cremoso. Vou utilizar um outro pincel, porque o pincel já estava com bastante tonalidade alaranjada, eu não queria trazer muito isso mais pro blush, por isso eu troquei de pincel e tô utilizando um pincel chanfrado, também para facilitar na hora da aplicação do blush no rosto dela. Venho dando leves batidinhas, espalhando por toda a região que eu quero, trabalhando ele também para poder ficar num degradê bonito com o contorno e também com a pele, para ficar como se o blush estivesse saindo, por assim dizer, da pele da cliente e ficar muito natural. Além de aplicar o contorno nas regiões que são essenciais, por assim dizer, nas regiões em que eu posso transformar esse rosto, deixando ele mais largo, mais fino, maior, menor, enfim, eu também aplico em regiões em que eu quero trazer mais tonalidade. Então, por exemplo, na região da testa, na região do queixo, do nariz, que são regiões que também fazem bastante diferença, mas são bem mais sutis do que na região ali da bochecha. E eu usei o mesmo pincel tanto para o blush quanto para o contorno, para criar uma transição bem bonita de cores entre os dois. E também o pincel é chanfrado, tá? Não esqueça, esse é um dos pincéis mais usados para fazer esse tipo de técnica na maquiagem. Logo após finalizar isso, eu falei para vocês anteriormente que eu ia ir corrigindo aos pouquinhos, então eu tô trazendo agora um corretivo um pouco mais claro, com uma tonalidade não tão alaranjada ou amarelada, para poder corrigir algumas regiões e tô aplicando em uma quantidade ou região maior, porque depois eu vou vir com uma esponjinha espalhar isso e a região que tá mais alaranjada ou amarelada vai diminuir, porém sem também tirar esse alaranjado ou amarelado, porque a pele dela tava nessa tonalidade. Então a gente precisava manter isso. E esse corretivo mais claro eu vou aplicando em áreas em que eu quero iluminar do rosto, ou seja, áreas que eu quero trazer ali mais pra frente, evidenciar no rosto, que são regiões que geralmente são um pouco mais fundas. Então, região de olheira é uma região um pouco mais funda, do sulco ali, onde é o bigode chinês, também é uma região mais funda, mas eu coloco pouco produto para não marcar mais. Região ali do meio da testa, para também chamar mais atenção para essa região do que para o restante da testa. E também logo abaixo, ao blush, ao contorno, eu venho aplicando para poder dar uma evidenciada e poder aumentar também essa região para igualar com a região de cima.
Eu apliquei com um pincel bem pequeno nessas regiões e tô vindo com o pincel chanfrado novamente para poder dar o acabamento. Dessa vez eu não tô utilizando a esponjinha para dar esse acabamento ou poder espalhar esse produto, eu tô vindo direto com o pincel chanfrado. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if my time is running out, day after day, we'll make them mundane. Com a esponjinha descartável, eu dou o acabamento na região da olheira para tirar qualquer tipo de acúmulo de produto que tenha ficado ali na linha de expressão que fica abaixo dos olhos e venho selando com o pó solto. Eu estou utilizando esse da Petrize, que é um pó muito bom, é um pó que eu gosto, principalmente para a região de olheira, porque eu acredito que ele sela muito bem sem pesar. E para finalizar essa pele, eu vou selar ela também com o pó da Petrize. Eu selo toda ela utilizando um pincel bem fofinho, específico para pó, também da Real Techniques. E agora, para poder selar o blush e também trazer um pouco mais de cor para esse blush, eu vou utilizar uma paleta. É um trio de blushes e eu vou utilizar a tonalidade rosa e vermelha. É a tonalidade da Makeup Vegas. Eu também não encontrei ela na internet para poder colocar aqui para vocês. Mas ela é muito bonita e ela tem um leve pigmento de brilho, então ela traz um glow ali natural para essa pele. Pode olhar bem ali a bochechinha dela como já deu uma leve iluminada. E a parte de contorno eu também utilizo uma paletinha da Oceane e para o iluminador eu vou utilizar a paletinha da Boca Rosa. E eu utilizo o iluminador em todas as regiões em que eu quero trazer um glow, um viço natural, mas sem trazer a impressão de que está oleosa essa pele. Então eu realmente vou ali praticamente como se fosse selando toda essa pele com o iluminador. Então fica realmente esse glow bem natural. Como eu senti que a sobrancelha ainda estava um pouco escura e aquela região também, eu voltei com um pouquinho de corretivo e depois com o pó solto, com o pincel fofinho e vim dando acabamento bem pro início ali da sobrancelha. Isso cria a ilusão de que tá sem nenhum tipo de marcação. Para completar essa maquiagem e ficar tom sobre tom, porque era a proposta real ali do começo, a gente vai trazer uma tonalidade também de marsala para os lábios. Esse batom que eu tô utilizando é uma misturinha de um gloss 24 horas da Max Love juntamente com um gloss incolor da MAC.
Porém, eu senti que ainda tinha ficado um pouquinho escurinho, então eu fiz uma misturinha ali na plaquetinha mesmo, pra ficar uma tonalidade um pouquinho mais clara, principalmente bem no meio dos lábios, pra criar também a sensação de que os lábios são maiores. E junto, também clarear esse batom. Calma que ainda não acabou, falta a gente finalizar a parte inferior dos olhos e essa é uma das áreas que eu tomo muito cuidado, principalmente quando a pessoa tem uma olheira um pouquinho mais escura que o restante do rosto. Se a gente pesar essa região e deixar ela um pouco mais escura, vai dar a impressão pra pessoa mesmo de que a olheira ela ainda tá aparecendo, ela ainda tá mais escura. E isso é normal. Inclusive, foi uma coisa que eu descobri ao longo da minha carreira, então é uma super dica de maquiadora pra você. Porém, para dar acabamento, eu utilizo a própria sombra, o resquício de sombra ali, delineador em gel que tá no meu pincel, para passar só no cantinho, para dar o acabamento e juntar com a parte de cima dos olhos. Também selo essa região com pó, porque não vai adiantar eu passar só o produto cremoso ou líquido e não selar. Vai sair conforme ela for piscando, lacrimejando, e se ela chorar vai piorar ainda mais. E logo ali no canto interno e também levando para o meio dos olhos, eu passei um pouco de brilho dos que eu utilizei anteriormente para trazer ali também a mesma técnica que eu utilizei em cima e embaixo. E a sobrancelha eu deixei ela por último do último mesmo, porque na maior parte das vezes, ao passar o pó, passar a base, enfim, cai um pouquinho ali na sobrancelha e ela fica um pouco mais esbranquiçada. E para isso, se eu deixo ela para o final, eu acabo ganhando tempo, porque eu não preciso ficar voltando e reconstruindo ela novamente. E como eu já havia finalizado toda a parte dos olhos, toda a parte da pele, eu tô vindo agora com a paletinha também da Ruby Rose. É uma paletinha específica para a sobrancelha. E eu venho trabalhando ali, trazendo um pouco da tonalidade que é do cabelo dela. Essa tonalidade mais castanha, então trazendo esse marrom, né? Esse café, cappuccino, enfim, para a sobrancelha também, tirando um pouquinho ali do preto e cinza que estava presente nela, para criar uma harmonia bem legal visualmente quando a pessoa olhar para cliente, afinal ela vai ver ali o cabelo e a sobrancelha precisa estar bem próxima da tonalidade para não causar nenhum ruído na visão. Eu senti que eu podia deixar ainda mais próxima a tonalidade do cabelo se eu utilizasse o rímel para sobrancelhas, que é como se fosse um gelzinho para sobrancelhas, porém com cor, e foi isso que eu fiz. Eu fui aplicando ali minuciosamente em toda a sobrancelha e acaba trazendo também um pouco mais de volume para a sobrancelha. E finalizei toda essa pele com concealer e sequei bem. E esse foi o antes e o depois da Lígia.